galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. Vou dar sequência aqui ao curso de Java. Nessa aula eu vou ensinar um pouco sobre vetores e arrays. Então vamos lá, eu vou criar uma aplicação aqui. Aula 14. Vou deixar marcado aqui classe principal. Então, pessoal, o que é um vetor? Um vetor ele nada mais é do que uma variável que guarda n posições. Tem várias informações em uma variável só. Se eu quiser um vetor do tipo double, eu coloco aqui double, colchetes, coloco o nome do vetor. No caso, vamos supor que eu queira criar um programa para calcular a média do aluno. Coloco um vetor aqui, notas, para receber um objeto new double, e aqui eu coloco o tamanho do vetor. No caso, vamos supor que um aluno ele tenha 4 bimestres. Vou colocar aqui o tamanho do vetor 4 posições. Mas como a gente vai trabalhar com for, então eu vou criar um inteiro aqui, vai se chamar número notas, vai inicializar aqui com 4. Ao invés de eu colocar 4 aqui, eu simplesmente coloco a variável aqui num notas. Ele já automaticamente vai ter 4 posições. Como que a gente define cada posição? Por exemplo, eu quero que o nota na posição 0 receba 7,5. Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui notas. A primeira posição é sempre 0, ele começa sempre do 0. Eu coloco 0 aqui, coloco 7,5 aqui. Pronto. Se eu quiser que a posição 1 tenha 8,5, coloco aqui notas, posição 1, 8,5. Mas eu vou ensinar a fazer com que o usuário defina cada uma das posições. Então vou criar um for aqui. Vocês já viram na aula passada, eu ensinei sobre estrutura de repetição. Vou criar um for aqui, colocar aqui uma variável inteira chamada x, inicializar com 0. Vou passar uma condição aqui booleana. Vou colocar aqui enquanto x for menor que número notas. Vou incrementar uma unidade a x mais mais. Agora eu vou criar um objeto da classe scanner aqui, do usuário poder definir o valor de cada posição. Então vou colocar aqui scanner, objeto num new scanner system in. Ele está dando erro aqui porque a gente não importou ainda a classe scanner. Então vamos importar ela aqui. Prontinho. Parou de dar o erro. Agora vamos fazer com que o usuário defina cada n posições desse vetor. Como que eu faço isso? Vou colocar aqui um cout, digite a, vou colocar um mais aqui para concatenar, e vou colocar a variável x aqui, nota. Agora eu vou colocar aqui a variável, o vetor que nós criamos, notas.
E aqui eu vou colocar a variável x aqui do nosso for. Por quê? Porque ela vai contar até 4 vezes, e durante essas 4 vezes eu vou poder definir um valor para cada uma das posições desse vetor. Então vou colocar aqui notas, colchetes x, vou passar o objeto da classe scanner que eu criei aqui, nets double, porque é do tipo double. Vou executar aqui para vocês verem. Aí ele pergunta digite a 0 nota, porque ele começa a contar do 0. Eu coloco aqui 50, por exemplo. Digite a primeira nota, 90. Digite a segunda nota, 100. Digite a terceira nota, 7,5. No caso, se eu quiser que ele comece a contar do 1 aqui, 1, 2, 3 e 4, basta eu colocar aqui, entre parênteses, x mais 1, prontinho. Ele vai começar a contar do 4. Digite a primeira nota. Digite a segunda, a terceira, a quarta. Beleza, agora vamos calcular a média. Vou criar uma variável aqui, double média. Vou dizer que média vai receber notas na posição 0 mais notas na posição 1 mais notas na posição 2 mais notas na posição 3. 1, 2, 3, 4 posições. Vou dividir tudo isso por 4. Vou colocar entre parênteses aqui para ele fazer a soma primeiro. A média é ok, vou executar aqui. Digite a primeira nota, vou colocar 80. Digite a segunda nota, 90. Digite a terceira nota, 100. Digite a quarta nota, 7,5. A média é 86,25. Legal, né, pessoal? Então, esses são os vetores. Isso é vetor. Esse vetor aqui, notas, que nós criamos, com N posições. Espero que vocês entendam. Na próxima aula eu volto com mais conteúdo. Obrigado pela atenção. Falou, galera. Até mais.